Aleluia. Graças ao bom Deus e Pai. Shalom, shalom. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo a essa live. Você que está aí presente, que o Senhor te agracie com a paz, né, a sua presença, a sua direção, para que a sua vida seja uma vida em harmonia com o reino do Espírito de Deus e uma vida cheia de perseverança na caminhada com constância na presença do Senhor. Amém? Quero fazer uma oração, primeiramente, em prol da sua vida. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu apresento cada um que aqui está presente, acompanhando este conteúdo, este ensino que procede do Senhor, essa exortação e direção, para que nós possamos andar com o coração contrito, espírito quebrantado diante da tua presença, com amor e temor, seguindo os passos, os decretos, os mandamentos, a vossa lei, segundo Jesus Cristo já nos direcionou, para a glória do teu santo e poderoso nome. Eu peço ao Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa deliberar os anjos específicos na vida e na casa de cada um, para os guardar e impedir que a ave de rapina venha roubar as sementes lançadas. E eu peço, Espírito de Deus, Espírito Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que as sementes, que este pão que o Senhor está a nos conceder nesta noite, venha nos saciar e nos gerar desejo, fome e sede demais do Senhor. Tudo para a glória do teu santo e poderoso nome. Aleluia. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus amados, minhas amadas, muitas das vezes a gente busca, né? A gente está o tempo todo, constantemente, buscando andar de uma maneira que agrada o Senhor. Mas existe um desafio, porque a gente passa por diversas situações no decorrer da vida. E essas situações, a gente precisa ter discernimento de espírito para compreendê-las, o que é e de onde procede, e que intentam o tempo todo contra a nossa jornada. Já percebeu que cada vez que a gente toma uma decisão de fazer da forma correta e andar da forma correta e buscar o Senhor e tudo mais, né? E fazer, parece que dá uma complicada na situação, não é mesmo? Aleluia. Eu não, nem ia falar sobre isso. O Senhor queria falar sobre fé, não sei o que que ele ia falar sobre o assunto, mas é algo que agrada a ele, é algo que está faltando no meio do povo de Deus neste tempo, neste momento em si, que é fé. Mas ele está me instruindo aqui trazer essas palavras, essas informações. Meus amados, a nossa vida ela é uma constante cair e levantar. E na maior parte do tempo da nossa vivência é maior queda, é muita queda, é queda atrás de queda, tombo atrás de tombo, tropeço atrás de tropeço. E tudo isso gera uma consequência no futuro. Porém, cada momento que isso acontece, meu Deus, a revelação é nova, é quente, desceu agora, aleluia. Isso para mim é um ensino novo. Cada tropeço que é dado naquele momento é como se a gente já ficasse em débito com o reino das trevas. Olha só, cada queda que a gente toma na nossa vida, quando tomamos essa decisão e a gente acaba transgredindo a lei do Senhor, cada queda, cada tombo desse, é como se, não querendo isso, a gente já estivesse ligado um ponto com o reino das trevas. E aquilo ali fica ali, até um dado momento. E quando a gente decide fazer algo, parece que aquilo vem para nos derrubar de volta, porque já conhece aquela falha e aquele tropeço, para nos instigar a cair de volta, ou não persistir, não perseverar. Aleluia.
Bendito é o Senhor. Só tem uma maneira de resolver isso. E o nome da maneira é Jesus Cristo. Aleluia. Emanuel, Rei da Glória. O nome da solução é Jesus Cristo. Mas como compreendemos tudo isso? Em oração, continuamente, perseverando em oração, perseverando em oração. Na semana passada a gente trouxe uma live, o Senhor queria falar sobre oração, e é perseverar em oração, clamando e buscando no Senhor, para que o Senhor venha revelar as prisões que ainda estamos habitando. Amém? Precisamos, meus amados, nos desconectar da religiosidade. Infelizmente, no tempo moderno, dentro das igrejas, as placas, a doutrina é passada de uma maneira diferente. Ah, porque agora você está buscando em Cristo, né? Tá crendo em Cristo, tá ali participando com o povo no culto. Já não está mais cultuando da maneira que deveria, não se torna mais um culto a Deus. Na maioria não está mais recebendo. E, infelizmente, a grande massa de toda a nação, não só brasileira, mas fora do Brasil, ó, o Pai está falando, o Senhor Jesus está revelando isso. Não é mais instruído e ensinado da maneira correta, passado o ensino. O mestre precisa estar habitando dentro de cada placa, cada igreja, cada prédio. É necessário para que haja uma instrução da maneira correta, dirigida pelo Espírito Santo. Aleluia. Infelizmente, hoje há muitas mesmo, são poucas que são dirigidas pelo Senhor Jesus. A maioria é dirigida por espírito diabólico, por principados, por tronos. A maioria. E muitas dessas omite a verdade. Onde a grande maioria desses prédios, dessas igrejas, eu não vou citar nome, o Senhor Jesus já revelou algumas, não é passado a verdade. E diz que o Senhor Jesus já fez tudo por você, então você agora pode fazer o que você quiser da sua vida, porque pela graça, o sangue derramado e etc e tudo mais. Aí você vai lá, toma um banho na água, né? Diz o batismo, tomou um banho na água, diz eu creio e recebo o Senhor Jesus, e não recebeu. Verdadeiramente que Deus não recebeu. E aí, às vezes, você até tem recebido, mas não tem um mestre dentro do ambiente para instruir você, te pegar pela mão e dizer, ó, é assim, assim, este é o caminho, essa é a verdade. E a verdade é, nós servimos o reino das trevas por muito tempo. E não é naquele momento que a gente vai dizer, Senhor Jesus, eu creio no Senhor e eu recebo o Senhor, limpe dos meus pecados, e aqui eu estou me tomando um banho na água, aqui nessa piscina, frente a todo mundo e declarando para todo mundo que o Senhor é o meu Senhor, que vai resolver. Para Deus nada é impossível, a salvação não é impossível para Deus. Não é impossível. Mas compreenda, existe uma hierarquia espiritual, como existe hierarquia aqui na Terra. Qual o grau dessa cadeia hierárquica aqui agora você está caminhando? Saiba que existe lá no reino dos céus também, na dimensão do Espírito também existe isso. Aleluia. E a gente serviu por tanto tempo as trevas, e quando a gente toma essa decisão, e quando a gente quer buscar um pouco mais, a coisa complica. Por que que complica? Você sabe por que complica? Porque aquilo que a gente fez lá atrás gerou um contrato. É como se eu tivesse uma duplicata na mão de Satanás. É como se eu tivesse um cheque assinado por mim na mão de Satanás.
E esse cheque tem que ser dado baixo, tem que ser depositado. Você já trabalhou com cheque? Quando alguém te dava um cheque, um pagamento em cheque, o que você fazia? Data tal, dá baixo. O problema é que esses cheques assinados, sem a gente nem saber o que estava fazendo, e que isso estava acontecendo, não tinha uma data certa. Quem colocava a data era ele, Satanás. E aí, quando a gente toma essa decisão de dar o próximo passo, de continuar perseverando no Senhor, ele vai lá e solta esse cheque. E aí vem a cobrança. E a cobrança é a tribulação que você passa. É o desfecho das coisas. É o relacionamento dando errado, o casamento dando errado, a casa em desordem, começa a faltar dinheiro no trabalho, começa a dar errado, porque até antes já estava dando, mas não percebia, não tinha compreensão daquilo ainda, com clareza. E a partir daí, as coisas começam a ficar claras. Então precisamos ter essa compreensão. E o Senhor Jesus, ele nos chama, o Espírito Santo, ele nos chama, o Pai, ele nos chama para perseverar. E como que a gente consegue perseverar no Senhor para viver a vida que ele nos promete, que comeremos o melhor dessa terra, que viveremos a plenitude sobre a face da terra, plenitude do Senhor, que é sem dor, sem doença, né? Ó, não vou sofrer, não vou ficar com doença, não vou isso, não vou aquilo. Mas tudo isso acontece. Você compreende? Entende isso? É muito forte isso. A partir do momento que a gente não tem essa compreensão das coisas espirituais que acontecem, que estão neste plano físico, a gente começa a perdendo já. A gente já começou a corrida perdendo. Imagina você vai participar de uma maratona, você já começou a maratona perdendo já. Já começamos a maratona perdendo. Caraca, essa revelação que desceu aqui é incrível. Eu não sabia disso. E olha que o Senhor Jesus tem revelado tanta coisa. Mas eu não. Primeira vez. E a gente toma uma decisão e vamos vencer. E agora vai. Né? E no nome de Jesus eu vou. E aí passa um dia, 2 dias, no terceiro dia, a tribulação. E já aparecem as pedras de tropeço e os buracos para cair. O cheque que nós assinamos, talvez há 10 anos atrás, 15 anos, 20 anos, 30 anos atrás, que a gente assinou, foi depositado agora. Aí vem a cobrança. Meus amados, precisamos abrir os olhos de verdade para a verdade de Cristo. O Senhor, ele tem falado comigo, ele falou audivelmente um certo dia, uma tarde, eu estava trabalhando, no ano passado, 2024, em agosto de 2024, e ele falou para mim, mediante a uma situação, ele falou para mim assim, filho, eu quero libertar o meu povo. Eu não entendi. Disse, como assim? Libertar do quê? Qual que é a prisão que ainda existe sobre o povo? Eu compreendo sobre, né, as raízes que ainda estão lá, as raízes das sementeiras, né, que a gente cultiva muitas das vezes, com aquela falta de perdão, de reconhecimento que a gente cometeu um erro, ou que a pessoa fez algo e a gente mantém aquilo guardado, ou, sabe, desde a nossa infância, muitas coisas árduas que a gente tem uma habilidade de guardar aquilo tão bem guardado que não vem atingir terreno. Só que quando alguma coisa acontece ou vai acontecer com a gente mediante aquilo, a gente já viveu algo, então a gente já se para que a gente vença aquilo, que aquilo não aconteça com a gente, não é mesmo? E eu não entendia, de verdade, eu não entendia, mas libertar do quê, pai?
Libertar. E aí aconteceu uma situação. E nessa situação, o Senhor disse: é disso que eu quero libertar o meu povo. E a libertação que ele quer fazer de cada um de nós é das doutrinas. E o Senhor tem falado para. Eu disse, filho, eu quero falar sobre a fé. E a fé está ligada à oração. Mas a gente precisa agora entender. Porque ele trouxe essa revelação, algo que eu nunca parei para pensar sobre isso. Shalom, shalom, graça e paz a todos que acabaram de entrar aqui. Glória a Deus. E foi algo que veio novo, é novo para mim. Eu nunca. E olha, eu ando com uma pastora, a minha pastora, inclusive, ela anda numa dimensão de libertação, de cativeiro, e o Senhor Jesus traz alguma revelação, eu compartilho com ela, e ele, o Espírito Santo, traz um pouco mais de profundidade naquilo. E a vice-versa, até é engraçado. Mas sobre isso que ele falou agora, eu, ele nunca tinha me revelado. E veio quente. E é algo que parece que já faz tanto tempo que eu sei disso. E tem a ver com a fé. Não se pode agradar ao Senhor se não andar com fé. E é a fé que faz tudo e todas as coisas se materializar em nossas vidas. É através da fé que somos curados, é através da fé que somos libertos, é através da fé que comeremos do melhor pão dessa terra, é através da fé que conseguimos vencer o maligno. Amém? É através da fé. É através da fé que a gente vive algo que a gente não esperaria que viveria. Mas uma coisa é muito interessante, que quando a gente ouve algo e que é uma verdade com o coração quebrantado, aquilo entra, é uma espada de dois gumes, ela entra e rasga e separa a alma do espírito. E nesse momento a gente é exortado de tal maneira que o nosso espírito se exalta de uma forma incrível, onde ele em si toma a decisão de nos fazer nós movermos os nossos passos da maneira que devemos mover, da maneira que agrada ao Senhor, da maneira que Cristo andou sobre a terra. Emanuel, bendito do Senhor. Mas quando isso acontece, a gente toma essa decisão através do Espírito, que daí é a intrepidez do Espírito Santo no nosso espírito se exalta, submete a nossa alma para dar esse passo e a gente começa a andar 2, 3, 4 dias, às vezes uma semana, às vezes no mesmo dia. Aparece o buraco. Do nada tem um buraco e a gente vai cair naquele buraco. Do nada tem um buraco e a gente pode cair nesse buraco. Do nada aparece uma pedra, do nada, e a gente pode acabar tropeçando nessa pedra. De duas, uma. Ou a gente tropeça ou a gente se desvia dela. Pula por cima, como diz o outro. Qual que é um dos motivos que a gente acaba caindo? Quando a gente não tem a consciência. Vai ser uma verdade revelada, ó. Quando a gente não tem uma consciência de que o tempo que eu estava servindo as trevas, cada ato que eu praticava, eu assinava um cheque com Satanás, eu assinava um contrato com Satanás, com o próprio reino do diabo, eu assinava um contrato com os infernos. E esse contrato está lá. Ele não tem prazo, ele não tem uma data de vigência. Esse cheque, ele está assinado por mim, mas não tem um preço final. E não tem uma data específica. Mas mediante a uma atitude minha de seguir os passos de Cristo, buscando estar em santidade, ele percebe, opa, é tempo de apresentar esse contrato. É tempo de soltar esse cheque. Você que já trabalhou com cheque, você sabe como que é. Alguém vai te pagar em cheque, tem a assinatura da pessoa, a data e o valor. E no tempo, você tem até o tempo tal para depositar isso. Você recebeu da pessoa. Então é teu. Você vai cobrar isso. Não é mesmo?
A diferença é que às vezes as pessoas dão calote na gente e a gente aprende a ter a misericórdia e ver algumas situações e a gente perdoa aquilo. E quando a gente perdoa, a gente nunca mais lembra daquilo, tá? Mas o diabo não. Ele vai cobrar. E aquele que não estiver andando com fé vai cair no buraco de volta. Vai tropeçar na mesma pedra que tropeçou há muito tempo atrás. E ali vai ficar novamente alicerçado. Entende? Isso só é visto com olhos espirituais, através do discernimento de espírito, que é um dom concedido pelo Espírito Santo. E que é um dom que devemos pedir a Ele, por amor e misericórdia, para que nós não sejamos mais enganados. Porque tentados seremos, perturbados seremos. Ele não quer perder. E se nós não estivermos perseverando em oração, caminhando com fé, em espírito, com discernimento, já iniciamos a maratona perdendo. Já começamos a correr a maratona de tantos km perdendo já. Entende? Já torceu o tornozelo no primeiro passo e já caiu. E aí leva um tempo até isso voltar normal de volta, para poder correr de volta. Entende? Perseverar em oração. Oração é o primeiro ministério. Oração é a base, é o fundamento de tudo. E através da oração, a gente consegue se aproximar do Senhor. E a oração é o alimento para a fé. E a palavra vai dizer que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Aí muitos entendem, interpretam isso com, eu estou lendo a palavra, eu vou no culto então, porque daí eles vão ler para mim, né? A palavra é de Deus, e vai alimentar minha fé. Não, não é assim. Porque, infelizmente, na grande massa, as pessoas leem, igual qualquer outro livro. Leu, terminou de ler, joga para o lado e vamos para o próximo. E aí tem chaves extraordinárias importantes. Aqui dentro tem muita chave, tá? Tem chaves incríveis aqui dentro que só vão ser viradas através da revelação da verdade em Cristo. E para ter essa revelação, precisa estar em espírito, em concordância com o Espírito Santo e com Cristo. Para que no tempo que a gente está vivendo agora, a verdade devota para cada momento de cada um, para o meu momento que eu estou vivendo, seja aberta. A caixinha da verdade, essa caixa que tem a verdade do Senhor Cristo Jesus, nosso Rei Emanuel, é aberta aos nossos olhos. Aí sim, eu consegui ouvir a palavra de Deus. E a fé vem, cresce, cresce. A fé se estabelece através do ouvir a palavra de Deus. Não é de ler ou ouvir alguém lendo a palavra de Deus. Você já recebeu uma palavra de direção através de um servo do Senhor, um profeta, um apóstolo, um missionário, pastor, um mestre, que carrega o dom de profecia? Ele anda de mãos dadas com o dom de revelação. Talvez você já recebeu. Quando você recebeu, o teu espírito não foi exortado e exaltado ao mesmo tempo? Aí você ouviu a palavra de Deus. Isso não te gerou fé? Opa, esse era o gás que eu precisava. Essa é a direção. Era isso, eu estava confuso nisso. Já? Isso é ouvir a palavra de Deus. Isso é que alimenta a fé. A nossa fé é alimentada através da oração e da leitura da sua escritura. Mas a leitura, ela só vai ser eficaz através de ouvir a revelação da palavra de Deus. E isso só é possível para aquele que está em constante oração, santidade, com comunhão. Precisamos estar em comunhão com o Senhor.
Mas a comunhão necessita da santidade, porque ele é santo. E a santidade é uma inspiração gerada em cada um de nós pelo Espírito Santo, porque nós não queremos. A gente quer comer coisa boa, a gente quer comer até mais do que devemos, às vezes, não é mesmo? Aquele que está mais gordinho, né? Tenta, às vezes, começar uma dieta e tal. Mas nem sempre consegue se aguentar. É a concupiscência da carne. E a nossa alma ela é inclinada a conceder esse prazer. Entende? Acordar de madrugada, mas eu tô tão cansado. Eu sei como você se sente, meu amado e minha amada, e eu passo por isso muito, todo dia. Tá cansado, e aí o Espírito Santo acorda, e aí vira para o outro lado, poxa, eu tô cansado. Quantas vezes eu já fiz isso? Olha só, eu vou abrir agora algo que acontece comigo, acontece muito comigo. Lá atrás, quando eu acordava do nada, eu sabia, ele quer falar comigo. E eu, na hora de prontidão, puf, de joelho na cama, já nem começava ali um xalamanai, exaltando o meu espírito para começar a receber do espírito. Começava um bate-papo ali com ele, muito aleatório, e ia naquela conversa. E aí ele trazia alguém, eu orava por aquela pessoa, não sabia nem pelo quê, mas já começava a orar, a apresentar aquela pessoa, o Espírito Santo já ia instruindo a minha oração. Precisamos aprender até a orar. Até para orar precisamos ter discernimento e estar em espírito, para que seja uma oração bem recebida pelo Pai. Olha isso. É poderoso quando a gente tem esse tipo de informação. Porque quando a gente vai orar por nós mesmos, sabe o que acontece? A gente começa a repetir as coisas. Ah, Senhor, e aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro. E aí do nada já começa a repetir de novo, ou pede e fica só pedindo, ou só agradece, obrigado por isso, por isso, e vai dormir. Ou se está acordado, agradece por aquilo, e já a mente se tornou, como é que se fala mesmo? Automático. Estou falando, porque eu lembrei que é isso, pelo pão de cada dia, pela saúde, não sei o quê, mas a minha mente já foi inflada pelo desejo do meu coração, do trabalho, do alimento, da pessoa XYZ, que precisa ser feito naquela corrida do dia a dia. E aí já está tudo errado. Às vezes o Espírito Santo me acorda de madrugada, eu cansado, porque, gente, andar no sol, no calor, carregando peso, cansa. Cansado. E falar com um monte de gente, meio que parece que cansa também. E eu virar pro lado e dizer, agora não, deixa eu dormir, tô cansado. E aí ele coloca algo para mim ter que levantar da cama para perder um pouco o sono. E às vezes faz perder o sono mesmo. Já aconteceu. De eu virar pro lado e dizer, poxa, Espírito Santo, agora, daí eu vou ali, sabe, meio que naquele, lembra do automático? Vou meio que nessa, e daí começo a falar em línguas ali e tal, e o sono vai embora. Eu digo, ixi, lascou. Eu vou ter que me ajoelhar e falar com ele. Aí eu vou, me ajoelho, começo a falar com ele, daí ele traz a nação brasileira. Aí o Rodrigo vai orar pela nação brasileira. E aí ele traz uma outra situação dentro do Estado. E traz uma outra situação de alguém. E o Rodrigo só viu, por acaso passou na bio, nem conhece, nunca nem ouviu falar, mas traz a imagem, o nome. E daí, quando mal termina, já cai, roncando já, quase. Entende? A nossa carne, a nossa alma, não quer caminhar da maneira que agrada a Deus. A concupiscência da carne gera morte. A concupiscência da carne gera morte. Morte para quem? Para o espírito. O que eu quero falar? Ah, vai morrer o espírito? Não. Vai adormecer o espírito, vai camuflar o espírito, vai tampar o espírito, vai cavar um buraco, jogar o espírito lá dentro, tapar de terra. Para que o espírito não apareça, não exerça a sua função, precisamos entender que Deus é espírito. O Espírito Santo é espírito. E a informação espiritual, ela é em espírito. E ela é compreendida no nosso espírito.
só é recebida pelo nosso espírito. A nossa alma tem o trabalho, esse é o trabalho dela. Processar, traduzir. Compreende? Glória a Deus, bendito é o Senhor. Vamos para a palavra que o Senhor está trazendo. Ele trouxe essa revelação muito profunda, a gente precisa entender isso. Porque, infelizmente, nas igrejas, nas placas aí, não tem um mestre ou alguém que é tão profundo no Senhor, que busca a verdade absoluta, para ensinar o povo. E Oséias vai falar que o meu povo padece por falta de conhecimento. Nós estamos padecendo, dia após dia, hora após hora, semana após semana, mês após mês, ano após ano, por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra revelada, da verdade. A palavra que alimenta a fé. É isso que falta. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há cumprimento de tudo aquilo que o Senhor prometeu. Uma chave extremamente importante. Você só vai viver aquilo e conquistar aquilo de forma tranquila, com paz, sem, sabe, criar preocupação e ansiedade, mais um monte de espíritos fazendo parte da nossa vida, quando vem uma palavra, sabe, direcionada para a gente. Quando vira a palavra, o Senhor levantou o profeta para dizer para você, ó, assim te diz o Senhor. O Senhor vai te dar isso, 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 é dessa maneira, é assim, é desse jeito, pode ir, que é seu. Aí eu tomo posse e creio naquela palavra, fé. Aí acontece. Mas compreenda, até para receber palavras de profecia, ou palavras através de um servo do Senhor, precisamos ter discernimento de espírito. Amém? Eu sei quando a palavra é do Senhor e vem do Senhor. Quando vem ministrada pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. Eu sei, porque o meu espírito compreende. Discernimento de espírito. A partir do momento que a gente começa a andar buscando a concupiscência da carne e o desejo do nosso coração, é como diz a palavra, se cumpre. Aquele que bate, encontra. Aquele que procura, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Vai receber profetada. Vigia. A palavra vai nos ensinar. Na semana passada, o Senhor quis trazer, porque ninguém compreende, o primeiro ministério, o que é o primeiro ministério, ninguém sabe, porque é ensinado diversas coisas. Você é casado, seu primeiro ministério é o quê? O meu casamento, né? Minha família. Não, tá errado. Tudo errado. Eu sou solteiro. Qual que é o meu primeiro ministério se eu sou solteiro, solteira? Poxa, e agora? É o fundamento. Para começar a construir, você precisa haver fundamento, e esse fundamento precisa ser estruturado o tempo todo. Ele é constante, porque ele é o que dá sustento e firmeza. Oração. Orar em tempo e fora de tempo. Vigia e ora o tempo todo. Vigia o quê? Vigia o que está sendo criado e gerado dentro do seu coração. Caso contrário, a gente acaba não cumprindo o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Começou aqui. Aí depois ele fala de toda a tua mente, teus pensamentos, não é mesmo? Aí tem mais uma vírgula ali. E depois de toda a tua alma, que aí vem níveis de maturidade, almático. A tua alma não começa a ser serva da carne. Ela começa a entender, opa, carne, peraí. Tá com desejo de comer, né? Não, peraí. Ainda não. Agora não. Tô percebendo que é um desejo. Calma. Na hora que você não tiver mais desejo, daí eu permito que você possa comer um docinho, né? Docinho não, docinho pode comer direto, tá? Tô zoando. Ai, Jesus. Sabe? Aquela lasanha, aquela macarronada, coisa boa, né? Só coisa que engorda. Aquele pastel, eita glória, aquela coxinha. Mateus, vamos lá em Mateus. Jesus está pedindo para a gente abrir a palavra aqui. Mateus. Você que está com a sua Bíblia, se quiser acompanhar, amém? Mateus 17. Glória a Jesus. Mateus 17, no versículo
27. Amém? Mateus 17, 27. Glória a Jesus. Olha o que diz, Mateus 27, 17, perdão, Mateus 17, 27, amém? Vai dizer assim, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Cara, olha a palavra. Sabe qual que é a forma que... Eu preciso repetir isso de novo, Jesus? Ô, meu Senhor, falei aqui. Falei não, né? Quem falou foi ele. Eu simplesmente emprestei a língua e o som da voz que ele concedeu. Aquilo que sai daqui, que gera esse som que você está ouvindo, Deus deu para você um tom diferente, cada um do seu jeitinho, para adorá-lo. Lembre-se disso, adorá-lo através da sua voz, da palavra. Lembre-se que tudo aquilo que sai é o que está construído aqui dentro. Amém? E a adoração a Deus não é só através de voz, tá? É os atos, as ações, as escolhas, os pensamentos, a devoção em si por completo. Mas para complementar, só para você compreender, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus não é o que eu estou lendo ou o que estão lendo e eu estou ouvindo. Não. A palavra de Deus é aquela que vem direcionada do reino dos céus pelo Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, no Espírito Santo, com direção, exortação, fundamentada na palavra. Essa é a palavra que alimenta e gera a fé. E através disso, se nós nos mantermos com a fé nisso, crendo nisso, sucederá. Amém? Nessa mensagem aqui, em Mateus 17, versículo 27, é quando Jesus, ele é, digamos, meio que barganhado ali, meio que, sabe, entrado numa pauta de assunto sobre pagar imposto. Tipo, poxa, você não paga, né? Só a gente que está pagando, você não? Como assim? Teu mestre aí, né? E olha só que doideira é isso, porque eles seguiam Jesus. Quem cuidava do dinheiro até então era Judas. E Jesus diz, mas para não escandalizá-los, porque eles estavam na questão ali, né, do dinheiro e tudo mais, que era e o que não era, vá ao mar e jogue o anzol, eu disse para Pedro. Olha isso. Tire o primeiro peixe que você pegar, abre-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu e o seu imposto. O meu débito e o seu débito. Jesus liberou uma palavra. Essa é a palavra de Deus. Aí, fé materializou. Eita glória! Você quer materializar as coisas divinas na sua vida? Eu sei que tem alguns aqui que já sabem. Mas às vezes a gente deixa de materializar coisas na nossa vida porque a gente tropeça. A gente tropeça. E por que a gente está tropeçando? Agora entendi o porquê que ele trouxe essa revelação no começo. Porque existe um cheque assinado por nós enquanto estávamos no mundo e está na mão do nosso inimigo, na mão de Satanás. E quando vem a palavra do Senhor e a gente toma uma direção para fazer tal coisa, aparece aquilo. Aquele cheque, ele é descontado. Parece o buraco, parece a pedra para nós tropeçar ou cair. Aí entra a questão. E agora? E a minha fé, como é que está? Quando Jesus curava um enfermo, ele dizia, a tua fé? Sabe o que o Senhor tem falado para mim? Eu disse bem assim para mim, ó, filho, neste século, nesta geração, neste tempo, se o povo, não vou falar de quem está fora e que nem me serve, mas o povo que diz que me serve e que está ali
se pegasse todo esse povo, encurralasse, para lançar numa fornalha ardendo em fogo, todos, praticamente todos, 99,9% morreria queimado. Olha isso. 0,01% dançaria, cantaria e adoraria o meu nome no meio da labareda dessa fornalha. Olha o que ele me disse. E aí a gente fala de Deus e glória a Deus e conta algumas coisas, alguns testemunhos e etc e tudo mais. Meu amado e minha amada, se você já viveu um prodígio do Pai na sua vida, o que falta para viver mais? Entende? A gente aprendeu um ensino extremamente errado. Eu não vou falar o palavrão, não, Senhor. Mas vou falar extremamente errado, que é no tempo de Deus. Ai, que é o tempo dele, né? Então, quando der, deu. Quando for ser para ser, vai ser. 99 não, vou falar bem a verdade, Jesus. O Senhor está falando, eu vou falar 100% do povo que acredita nisso cai e não vive o cumprimento. 100% do povo que anda nesse alinhamento, né, nessa linha de raciocínio, nesse ensino de Satanás, que Satanás, a serpente, a antiga serpente, usou disso aqui para enganar Eva, não foi? Usou disso aqui para enganar Eva. E hoje eles estão atuando ainda, e usando isso aqui, omitindo a verdade, porque daí não traz a verdade revelada, não traz a palavra de Deus, a verdade, palavra de Deus, omite as informações, porque não tem comunhão, não busca tanto, sabe? Não, não quer saber o que Deus quer fazer. Se torna muito automático. E esse povo cai. E cai feio, e dói, machuca, e some. Meu amado e minha amada, vai ver esse povo aí que está na rua, no mundo. A maioria esteve dentro de uma igreja. A maioria esteve dentro de um prédio. E por que caiu? Por que o Senhor está no mundo? Você compreende? Isso é doloroso. É doloroso. Eu tive uma experiência dentro do coração de Deus. Parecia, eu nem sei como que é, tá? Mas parecia que eu estava sendo consumido por um buraco negro. Sabe, a ciência já viu que eles mostram lá, o buraco negro, não sei o quê, não sei o quê. Parecia que era isso, uma sensação tão ruim, uma sensação tão inexplicável, uma dor inexplicável. Tem uma certa aparência, o sentimento de um amor perdido. De alguém que você era tão naquela pessoa, por aquela pessoa, que você perdeu essa pessoa saiu da sua vida, e você sente aquela dor que não tem como explicar aquela dor. Mas é 100 vezes pior do que aquilo. Eu clamei para ele me tirar daquilo, porque eu não entendia. Eu digo, o que é isso, Jesus? O que eu estou sentindo? Isso não é meu, não, onde eu estou? E ele me deixou mais um pouco no silêncio, não falava nada. Até que ele falou que era o que ele estava sentindo pelo povo. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é o que está escrito na Bíblia. A fé, ela vem através da palavra, a informação de Deus, através do seu servo, seu ungido, seu eleito escolhido, para comigo, contigo. Isso é fé alimentada. Ah, vou alimentar minha fé. Quero crescer minha fé. A gente pode por conta? Pode. Mas melhor é em comunhão com o povo. Entende? Mas a gente pode. Através do quê? Da palavra? Da leitura? Mas leitura como? Como leitura? Não, com revelação, com entendimento, com profundidade, em espírito, com a ajuda do Espírito Santo.
Às vezes a gente, poxa, eu tinha que ler hoje a palavra, né? Então, só para, né, para continuar lendo, eu vou ler ali rapidão, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Então, tem que dar tempo de eu ler pelo menos um capítulo tal. Aí termina de ler, já fecha aqui, já coloca lá e já se levanta, já vai trocar roupa, né? Ou tomar um banho já para poder ir trabalhar ou fazer outras coisas. Cuidar da comida, passar a vassoura na casa, não sei. Passear com o cachorro. Agora, ler aqui, e sair passear com o cachorro, fazer comida e trabalhar, andar na rua, tomar banho e permanecer em espírito, ansiando fome, sede pela revelação verdadeira da palavra, isso sim edifica e alimenta a fé. Isso é aquele gás, aquele combustível aplicado, sabe? Para dar um maior passo. Jesus disse: vai lá e lança o anzol. E o primeiro que tu pegar, já pega, já tira o anzol, já abre a boca e haverá pato d'áquila ali para pagar. E Pedro saiu sem duvidar de nada, porque a palavra veio, palavra, direto da boca dele. Aleluia. Foi liberada uma palavra. E quando é liberada uma palavra, se cumpre andando na fé daquela palavra. Não é à toa, meus amados, que o Senhor deixou um versículo específico dizendo: aquele que confia no Senhor será guardado. Crê no Senhor e será protegido, vai ser guardado pelo Senhor. Crede nos profetas e prosperareis. Profeta, que não é o falso, o profeta, ele vai liberar a palavra de profecia, uma palavra de Deus, tá? Deus se manifesta na sua vida, meu amado e minha amada, através de profeta. Entenda. Através do dom da profecia. É a forma dele se manifestar para você, para mim, até eu. Para que uma palavra seja liberada, pode ser uma palavra que vem diretamente dele. Mas, na grande maioria, é palavra liberada através de um servo profeta dele. Aí se levanta um profeta ou se levanta alguém que está em espírito em um ambiente que a dimensão do reino está manifesta e a unção de profecia está no local. Aí se levanta alguém que não é profeta, que não tem dom de profecia, nada, mas por conta daquela unção se levanta e vem assim, diz o Senhor. Você viverá isto, acontecerá isso na sua vida, e parará, piruru, e foi liberada a palavra de Deus, e aí eu recebo aquela palavra com discernimento de espírito, eu sei que é de Deus, e quando não é, eu recebo aquela palavra com fé. Aí eu lanço o anzol, pego o peixe, se manifesta, se materializa. E se tu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, meu amado e minha amada, ai, tudo muda na sua vida. Não é à toa que existe esse versículo. E não é à toa que existe o versículo que está lá em Oséias, por falta disso, desse conhecimento, da verdade. Eu estou trazendo a verdade explícita aqui, ó. Eu nunca falei sobre isso. O Senhor tinha me ensinado uma vez para mim. Eu não sei se é porque ele não colocou no meu coração, ou se eu fui fominha mesmo, sabe, fominha? Aquele jogador lá que pega a bola e não passa para ninguém, quer fazer o gol sozinho. Porque ele já tinha me falado isso. A fé não é ler a palavra, ouvir alguém lendo a Bíblia. Não. A fé vem de ouvir a palavra de Deus, que é a palavra revelada com verdade do Espírito de Deus. Aleluia, do Espírito Santo de Jesus Cristo. Oh, glória! Olha só, Lucas. Obrigado, Jesus. Vamos achar o livro de Lucas aqui. Lucas, ele está falando Lucas, capítulo 5, tá? Se você tiver com a Bíblia aí, quiser anotar. Lucas 5, 5. Eita glória. Lucas 5, 5. Vai dizer bem assim. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada.
Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Esse é o versículo específico. Mas vamos entender o contexto? Desde o início. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Olha aqui, caraca, Jesus. Obrigado. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus, ele não pregava a Bíblia em si, ele não pregava o que estava escrito através das leis de Moisés, o que estava escrito nos livros de Reis, nos livros de Crônicas, de Deuteronômio, de Levítico, desde o início. Ele não lia para trazer o negócio. Ele simplesmente falava a palavra de Deus. Por isso que todos, sabe, estavam buscando ele, querendo ele. Por quê? Porque alimentava fé nesse povo. Aquilo que o Senhor já deu para todos nós, quando nós fomos concebidos, que é o dom da fé, que já foi dado para todos, por Deus, nosso Pai querido, amado, já foi dado. Mas essa fé, ela acaba sendo morta quando não há um ouvir da palavra de Deus. Ela se torna morna, morta. Que daí do nada a gente lembra de alguma coisa e a gente quer forçar aquilo e não acontece, porque a gente está andando carne, na alma e não espírito. A gente está andando nessa frequência terrena. Não vai acontecer. Sinto muito, eu preciso te falar essa verdade. Enquanto a gente forçar algo, poxa, tem a palavra diz isso, isso, isso. Exemplo. Eu li a palavra diz que eu comerei do melhor dessa terra. Então vamos crer nisso, vamos fazer isso acontecer, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas se eu estiver andando dentro dessa dimensão, na frequência da dimensão terrena, eu jamais viverei isso. Sabe por quê? Porque eu não estou andando em espírito com a frequência espiritual, vivendo todos os dias e recebendo aquela pitadinha de fé, que é a essência, sabe? Não só a essência em si. Tem um nome específico para isso, Jesus. Me dá aqui o nome, por favor. Que é como se fosse uma pitadinha, sabe? Uma porçãozinha. Porque eu não estou no cumprimento disso todo o tempo. Aí eu vou lá e me esforço nisso, não vai acontecer. Não vou viver isso. Porque eu estou andando na frequência terrena, na carne, literalmente vivendo a concupiscência da carne. E aí, quando eu tento me esforçar para que algo aconteça, aí eu caio no buraco. Aí Satanás percebe, opa, esse está querendo se mover da maneira que não foi o que eu quero que aconteça. Então, vou soltar essa cobrança agora, vou cobrar ele. Parece um buraco, eu vou cair no buraco. Tem a pedra, eu vou tropeçar na pedra e vou cair feio. Por quê? Porque eu estou andando ainda nessa frequência. E não em espírito exercendo fé, que é um dom de Deus, porque ela não está sendo alimentada como deve, que está sendo dito nesse momento. E aí eu pereço. Eu pereço, vou tropeçar, vou cair e vai dar problema. Olha o que diz aqui, olha que incrível isso aqui. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Para ouvir a palavra de Deus, para edificar a fé de cada um, para alimentar a fé de cada um. Meu Deus, gente. E a gente ouviu, aprendeu algo muito errado, né? Eu aprendi. Aprendi que era assim, vem alimentar a tua fé, a fé vem do ouvir a palavra de Deus, e a pessoa lê a palavra lá e fala algumas coisas que não é o ensino, vai falar meio que baseando na nossa vida, e é o que Deus quer, que a gente já sabe o que é, porque está escrito, e aí a fé permanece da mesma maneira. Continuando, viu à beira do lago, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes, entrou num dos barcos, e o que pertencia
entrou num dos barcos, e o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco a praia. Então assentou o seu barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu: mestre, a gente trabalhou pra caramba a noite toda, tão cansado, tá? Já aconteceu? Ei, filho, tá na hora de acordar agora, ó. 4 da manhã, eu sei que tá cansado. Eu sei. Caraca, ó, tá trazendo algo diferente aqui. Ei, minha filha, eu sei que tu tá cansada. De verdade, eu sei, eu compreendo. Mas, ó, afasta um pouco daqui o quê? Os teus pensamentos, o desejo da tua carne de adormecer, de buscar o sono. Se afasta um pouco disso. E vai para as águas mais profundas. Vem aqui, vem cá, vem comigo. Entra agora nessa dimensão e mergulha. Vai mais fundo. Se desliga desse interesse de dormir. E aí, às vezes, a gente faz, né? Mas que a gente faça como Simão fez aqui, ó. Às vezes a gente faz, poxa, mas agora, poxa, tô com sono, tô cansado, amanhã é cedo. Ai, vou virar. Amanhã a gente conversa. Que a gente seja como Simão. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não deu nada. Ó, tô me esforçando aqui, mas não tá acontecendo. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. O que acontece? A gente já sabe a história. Ele lança as redes e não consegue tirar da água de tanto peixe que tem, porque foi liberada uma palavra. E Simão, ele teve uma atitude, ele reconheceu, mas ele não negou o fato de que aquela palavra estava sendo liberada de Deus. Entende? Porque ele estava falando, e o povo comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, ele permanecia falando de Deus, da palavra de Deus, da instrução de Deus. E melhor ainda naquele momento, porque ele já havia ressuscitado. Eita glória! Meu amado, Jesus Cristo é o único que é espírito, alma e carne, habitando no reino celestial, na dimensão do Espírito de Deus Pai, na dimensão do Papai, no reino dos céus, aleluia! Eu e você habitaremos com Ele, para reinar com Ele, aleluia! Incrível isso, né? Eu quero aqui, ó, não, não é eu que quero, tá? É o Senhor que quer. Eu quero emprestar essas palavras porque Ele tem falado comigo, eu quero incentivar você. Eu quero liberar essa palavra para você, de Deus. Não, não se aquiete, não se contente com o pouco. Não se contente em apenas molhar os pés. Não se contente apenas no raso. Não se contente em apenas ser salvo. Porque Jesus diz: o menor aqui é o maior no reino. E lá no iniciozinho, falado, hierarquia. Existe hierarquia. No Brasil, na nossa nação, tem hierarquia. Tem o presidente, não é mesmo? Tem os governadores. Nem os empresários batem em presidente. É impossível. É o rei, os príncipes, cuidando das províncias, né? Entende? Olha isso. Aí tem o presidente, governador, deputado, prefeito, vereadores. Aí você é um empresário, você tem empresa, você é grande.
Mas até para ser feito algo seu aqui no papel, no conforme do lugar que você habita, você precisa de um aval que parte da Câmara de Vereadores. É ou não é? Nunca precisei, mas isso veio agora e eu estou liberando. O Senhor Jesus sabe mais do que nós tudo junto. Não é mesmo? Entende? É sobre isso. Eu quero, sabe, inspirar você, instruir você e colocar você, tipo, sabe, você contra você, a tua carne, a tua alma, teu espírito contra, dizendo, poxa, a gente vai ficar só nisso mesmo? Ou a gente vai, sabe, conhecer verdadeiramente quem é Jesus, o Cristo, nosso papai? Vou falar para você, nunca houve, até então, um homem como Moisés na terra, ou mulher. Quando eu falo de Moisés, o homem, eu estou falando do geral, tá? Homem e mulher. Porque Moisés, ele andava na graça de Deus. Sabe a graça? Que todo mundo fala depois de Jesus, e aí todo mundo vai ser salvo pela graça, que não sei o quê, não sei o quê, agora Jesus já fez tudo por você. E isso é o conto do vigário, isso aí é fariseu, é seita. Precisamos fugir e abrir o olho daquele que está vivendo isso. Isso é feito através do ouvir a palavra de Deus, lembre-se. Então a gente precisa ser o primeiro a ser essa luz. Glória a Deus. Compreende? Olha isso. A graça já existia lá no início. Moisés, ele andava nessa graça. E ele foi tão agradável a Deus que Deus se revelou a ele. Você tem noção disso, meu amado e minha amada? Olha que incrível. Deus se revela a ele. Tanto que chega um momento que ele diz assim: eu quero ver a tua face. Deus está com ele na tenda, Deus está com ele no monte, lá no morro, no cucurute do morro lá, 40 dias, batendo papo. Pensa, olha isso. Isso. Ele não entrou na Terra Prometida, porque ele falhou em um detalhe. Mas ele também não morreu. Olha que surreal. E ele foi ainda até então não teve ninguém. Isso é poderoso. E ele diz: eu quero ver a tua face. E o Senhor diz: não, infelizmente tu não poderá ver a minha face. Então, quando eu estiver passando, você se esconde naquela rocha ali, naquela, naquele corte ali. E aí, quando eu passar para o outro lado, aí você pode se virar e olhar. Porque se você ver a minha face, certamente, né, não viverá para contar histórias. Ou seja, o Senhor queria que ele vivesse e permanecesse vivo. Oh, glória! Tanto, olha só, tão grande foi este homem que o próprio diabo, Satanás, veio lutar pelo corpo dele. Você tem noção? Ó, a graça, essa graça que todo mundo fala de Jesus e a graça, não sei, isso já existia. Lá em Gênesis já existia a graça. Só que agora ela está mais fácil, o acesso está muito mais fácil. Fácil, muito fácil mesmo, tá? Só não acessa quem não quer. Bendito é o Senhor Jesus. Fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que palavra? Aquela palavra que é liberada, seja através do Espírito Santo, do Cristo Jesus, ou do próprio Deus Pai, ou seja, através do seu servo ungido, escolhido, separado, para com as nossas vidas. Essa palavra liberada gera em nós a fé do crer naquilo e o cumprimento daquilo. Só se cumpre e materializa através dessa palavra revelada. A gente pode comprar um carro na força? Podemos. A compra vai ser fácil? Não. Vai haver confusão na marca, no modelo, qual concessionária é, a cor, a forma da compra, o contrato e tudo mais, às vezes nem dá certo.
E, na maioria das vezes, a parcela fica muito alta e depois começa a atrasar, porque começa a dar problema e não consegue nem pagar, às vezes. E, às vezes, consegue. Aperta aqui, aperta ali, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, e daí vai lá e pum, consegue. Agora, imagina a palavra liberada. Ei, filho, filha, ó, estou, neste momento, fechando um contrato da compra do terreno, da compra da casa, do carro. É assim, 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 no lugar tal, 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 já é teu, porque eu já fiz, eu já assinei esse contrato. Aí você vai lá, às vezes você está até com o nome sujo, não tem nem dinheiro. Você chegou, sentou, já deu tudo certo. Pagar é fácil. Quando vê, nem foi todo o tempo, começa a aparecer algumas coisas e já paga já. Palavra liberada de Deus. Fé, cumprimento. Eita glória! Aleluia! Mateus 20, vamos voltar lá em Mateus. Eu quero falar em Mateus de novo. Mateus 20. 20, 21, amém? 20, 21. Obrigado, Jesus. Mateus 20, 21. No 20 vai dizer, então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu. Conhece a história? Sim. Com seus filhos e prostrando-se, fez-lhe um pedido. E Jesus diz, o que você quer? Ele dizia direto, né? O cego lá, o que você quer? Ah, eu quero ver. O coxo, o que você quer? Eu quero andar. Eu quero ser curado. Perguntou ele. E ela respondeu, declara que o teu reino, declara que no teu reino, estes meus filhos se assentarão, um à direita e o outro à tua esquerda. E disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? E eles respondem, podemos, responderam. E Jesus diz, certamente vocês beberão do cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Aleluia. E os outros ouviram e criaram lá né, ficaram indignados com aquela situação e tal. E aí Jesus chama eles e diz: vocês sabem que os governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servos. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia! Olha isso. Às vezes a gente tem uns pedidos bem ousados, né, para o Senhor. Você já fez algum pedido ousado assim? A mãe de a esposa de Zebedeu, né, que a mãe, eu esqueci o nome da mãe de João lá, veio fazer um pedido. Jesus diz, o que você quer? E aí, Rosa, minha filha, o que você quer? E aí, Jamila, o que você quer? O que você quer, Marlene? Hein, Gilmar, o que você quer? Aí você faz o pedido. E às vezes a gente faz um pedido inusitado, né? Ah, Vitória, o que você quer? Zuma, o que você quer? Daiane, o que você quer? Daniele, o que você quer? Eita, Glória. Rafael, o que você quer? A gente faz uns pedidos inusitados. Precisamos cuidar até com o que pedimos. Podem vocês beber do cálice? Claro que podemos. Ah, aqui bater e valer. Jesus fala do cálice. Qual cálice? Senhor, meu Deus e meu Pai, se puder afastar de mim este cálice. E eles bebem mesmo.
Mas o detalhe é que se sentar lá, só cabe a Deus. Existe hierarquia? Existe. E nós precisamos nos despir do velho homem, de uma vez por todas. E se despir do velho homem é negar este mundo. Porque aquele que anda segundo o mundo não agrada a Deus Pai, de maneira nenhuma. Não é agradável, porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra. E o que é mundo? É tudo que você conhece, meu amado e minha amada. Tudo que você tem de experiências de vida é o mundo. Convivência é o mundo. É muita coisa, eu não vou abrir sobre isso hoje. O Senhor tem me ensinado, me revelado tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que procede desse mundo. E nesse mundo, eles criam situações para facilitar a nossa vida terrena. E sem saber, estamos roubando. Não nós, né? Mas é por nossa vontade, que é livre-arbítrio. Instruído por Satanás, estamos roubando da mão do Senhor. Olha isso. Estamos roubando da mão do Senhor. Viver em vida com corpo glorificado com Cristo Jesus. Isso é dolorido. O Senhor me revelou isso semana passada. Porque traz facilidades aqui para esse mundo terreno. Entende? Não é tão caro, é mais simples. Meu Jesus Cristo, é tanta coisa criada por Satanás, né? Que ele veio para enganar todo mundo e usar a palavra de Deus ainda para enganar o povo. E continua usando. Vocês já perceberam que grandes nomes aí, ó, vocês já viram? Ouviram falar? Grandes nomes começou a cair, começou a dar problema, começou lugares fechar. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Faz limpeza. E clamo por misericórdia, Senhor, em prol da minha vida e da minha casa. E do teu povo, que seremos medidos. Nem começou e já está começando, olha isso. Nem começou ainda a massivo negócio. Já está limpando já. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava vendo, quero abrir aqui, compartilhar. Eu postei um vídeo lá no meu Stories. E esse vídeo, quando eu vi ele, para mim, eu estava ali em espírito e tudo mais, e eu vi esse vídeo, para mim, esse vídeo foi o vídeo mais forte que eu vi, que proporcionou, entregou uma, sabe, não vou falar essa palavra, mas muita informação, e um vídeo simples. Vídeo muito simples. Depois tu olha o vídeo. Peça para o Espírito Santo trazer para você sobre esse vídeo. Informação. Um vídeo muito forte. Deu vontade de chorar no vídeo. De tão forte que é. E o vídeo é de um pinguim. Talvez você já deve ter visto. Existe uma matéria, inclusive, sobre esse pinguim. Pinguim mais famoso. Muito forte. Pinguim larga todos os demais pinguins e segue um rumo totalmente adverso, contrário, que levará à sua própria morte. Olha isso. Deu vontade de chorar no vídeo, de tão forte que é. E aí, vendo isso, me veio muita, sabe, muita reflexão sobre isso, muito pensamento, porque, uau, às vezes a gente fica tão apegado às coisas e a gente, sabe, deixa de lado, deixa de escanteio um pouco as coisas do Senhor e o que o Senhor tem para nós, para mim, para você.
O Senhor escreveu um livro, uma jornada para mim e outra para você, da vivência sobre a face da terra. Uma vez, um tempo atrás, tinha gente que acho que está online aqui, estava naquele dia, ele nos exortou, porque a gente fica, poxa, aqui é difícil, né? A vida é difícil, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a gente fica dando desculpa para tudo, esperando ser arrebatado, eita, glória, né? Para ser arrancado desse problema, dessa situação, dessa dificuldade. Sendo que ele já tinha preparado tudo para a gente viver essa vida sem dor, sem lamento, sem, sabe? Sem, sem essas coisas todas aqui. Imagina. Até o trabalho para os anjos seria mais fácil. Dizer, ó, se vocês cooperassem, gente, o nosso trabalho, irmã Marlene sabe, se vocês cooperassem, nós anjos aqui, ó, facilitaria nosso trabalho. Eita glória, Jesus. E a gente permanece sufocado nesse fundamento concedido, sabe, do mundo. Até às vezes diz, mas diz da boca para fora. Porque aqui dentro e aqui permanece isolado, emaranhado, né, no fundamento do mundo, no ensino do mundo. Ah, que a vida é difícil, né? Que é difícil, né? Que não sei o que é difícil. Por que que é difícil? Ah, ser batizado no Espírito Santo é difícil. Por quê? Entende? Tinha um irmão na outra live e ele veio perguntar algumas coisas. E aí eu perguntei, a primeira pergunta que eu fiz para ele: você já é batizado no Espírito Santo? Não. Por quê? Primeira pergunta, ele não respondeu. Ele falou, falou, falou. Aí eu fui lá na mensagem que eu tinha mandado de pergunta, respondi aquela pergunta, sabe? Reenviar e com resposta, coloquei lá ponto de interrogação. Por quê? Ah, olha o ensino que passaram para ele. Que não procede dele. Alguém disse para ele que é assim. Ah, é porque tem o tempo dele, né? É quando ele quer, né? Entende? Mas isso nós, eu e você, fizemos com a maioria das coisas, coisas simples, imperceptíveis, e a gente faz. A gente às vezes até fala sobre algo, mas a gente vive não em concordância com aquilo que a gente fala, muitas das vezes. Por isso que a gente passa tanto sufoco, tanto trabalho, tanta tribulação. Por isso que Jesus diz que, infelizmente, nós vamos ser atribulados nessa terra. Mas tem de bom ânimo. Vamos ser atribulados, mas tem de bom ânimo. Só que aí tem duas coisas. Essa mensagem ele diz com um intuito, em principal, que nós sejamos tão inclinados nele, seguindo seus passos, nessa dimensão do Espírito, que aí, por esse motivo, vamos ser atribulados, mas essa tribulação não nos derruba, não vai fazer a gente tropeçar e nem cair. Pode até dar uma envergada, sabe? Para cá e para lá, igual um bambu, mas não vai cair, não vai quebrar, sabe? Não vai retroceder, não vai soltar o cabo do arado. Por quê? Porque já está lidando com a concupiscência da carne, com o sistema almático, que é nós, está em nós, então a gente é assim, né? Que é a identidade adâmica e como que a gente pode falar da Eva? Evânica, entende? Então existe isso no nosso DNA. Mas aí a gente já está entendendo essas coisas. A gente já começa a compreender isso. A gente permanece andando no reino do Espírito, em Espírito, dentro dessa dimensão. A gente vai ser atribulado, mas a gente permanece tendo bom ânimo, porque ele já venceu. E a gente, nele e ele com a gente, já vencemos também. Oh, glória. É sobre isso. E aí, como que eu vou vencer tudo isso? Sem fé? Impossível. É impossível. Eu não materializo nada
crer em Deus é diferente de temer a Deus e diferente de obedecer a Deus. Aleluia. É forte isso, né? Crer em Deus é uma coisa, temer a Deus é outra. Obedecer é diferente. Porque para obedecer precisa haver temor, muito mais que isso. Precisa haver temor, precisa haver amor, precisa haver confiança. É um monte de coisas. E nada disso se cumpre, nada disso é eficiente, vai acontecer sem fé. Fé. Sem fé não há cumprimento. E não há cumprimento sem a palavra liberada. E a fé só procede da palavra de Deus. Isso é crescente, alimentada, só é real através de ouvir a palavra de Deus. Sem ouvir a palavra de Deus, impossível. E ouvir a palavra de Deus, vou falar de novo para a gente estar encerrando. Não é ler e não é ouvir alguém lendo. E aí lê a palavra, aí vai contar sobre o mundo. Importante que se a gente estiver em espírito sobre isso, não estou dizendo que não é importante, é importante. Ah, li a palavra, daí eu vou trazer uma reflexão sobre a nossa vivência aqui na Terra com a palavra. É importante? É, mas só vai ser transformador de verdade para aquele que está em espírito ouvindo aquilo. Porque daí quando está em espírito, o próprio Espírito Santo traz a revelação, aí traz a palavra de Deus. Você está num ambiente, já aconteceu com você? Eu creio que já. Alguns, pouquíssimos que isso acontece, tá? Mas acontece. Quando você está no prédio lá, na igreja, e a palavra está sendo pregada lá na frente e tal, você está sentado lá e você está em espírito. Aí está sendo dito alguma coisa, de repente, do nada. O que está sendo dito, nada vem e entra no teu coração. Porque você está em espírito. Mas algumas coisas que foram ditas, o próprio Espírito Santo começa a falar para você. Revelar para você. Trazer um ensinamento totalmente o oposto e o contrário daquilo que está sendo dito. Fundamentada na mesma palavra e a situação que está acontecendo dentro do mesmo ambiente. Se você está em espírito, isso acontece, tá? Comigo acontece com frequência. Aconteceu sábado. A gente foi numa casa de oração, estava sendo ministrada uma palavra, e na palavra ele trouxe uma coisinha, mas era algo que, tipo, ele já tinha me revelado. E dentro desse momento, ele me trouxe diversas revelações. As pessoas, o que ele quer e o que está acontecendo, a palavra que foi lida, que está na Bíblia, uma outra revelação totalmente ao contrário e diferente. Eu vi em espírito a situação do personagem da palavra, do que ele viveu, como ele viveu, e era diferente do que estava sendo pregado. Não que o que estava sendo pregado não era importante, era muito importante, muito mesmo. Mas, por eu estar em espírito, o Senhor me revelou diversas outras coisas diferentes, aleatórias, que não condiziam com a pregação em si. Amém? Bendito é o Senhor. O Senhor é maravilhoso, meus amados. E a fé, mas para que a fé se estabeleça e ela traga, se cumpra na nossa vida, haja o cumprimento com fé e a materialização das coisas que o Senhor nosso Deus, o meu Pai e o seu Pai, já preparou para a gente e já tem preparado, está preparando, que deixa eu te falar uma coisa, Deus está fazendo algo novo na sua vida e para a sua vida. Deus está fazendo algo novo agora, neste momento, para você. Você não vê? Eu vejo. Fé. Só vê quem tem fé. Só vive quem manifesta a fé, crendo no que é liberado de Deus. Aleluia. Mas tudo isso só é possível quando existe oração. Porque é a única, o único caminho, é o único remédio. A oração expulsa o espírito de incredulidade e o espírito da perversidade. A incredulidade é não crer,
é o oposto da fé. Incredulidade é o oposto da fé. A perversidade é um pouco pior, porque ela usa desse oposto para zombar. Ah, isso nunca vai acontecer. Tipo, sabe? Dentro do nosso coração, não precisa nem falar, mas dentro do nosso coração já estabeleceu isso, perversidade. E isso é perversidade aos olhos do nosso Pai. Isso deixa o Pai tão triste, tão triste, tão triste, meus amados. Amém? Glória a Deus. Foi bênção? Foi, né? Nossa, essa verdade revelada dele, que eu não sabia. Eu não sabia, de verdade. Eu não trouxe assim do nada. Para quem pegou no começo, quem não pegou no começo, basicamente é isso. A gente teve uma vida no mundo e toda prática que é pecado e transgressão, iniquidade, promiscuidade, foi um contrato assinado. E quando nós inclinamos para o reino do Espírito, o reino de Cristo Jesus, nosso Rei, nosso Senhor, e começamos a buscá-lo e querer dele, e tomamos essa decisão de ir, se inclinar mais e mais e mais, aquele contrato que está lá, ele entra em vigor. E se nós não tivermos o discernimento do Espírito, temor, comunhão e santidade, e andar em espírito nessa dimensão para ver as coisas que estão acontecendo, a gente vai cair no mesmo buraco, vai tropeçar a mesma pedra que já aconteceu há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás, quando a gente era criancinha. Olha que poderoso isso, eu não sabia. Irmã Marlene, que está aqui, que acompanha muito de perto junto com a nossa pastora, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, através dos anjos, eles nos traz tanta revelação, tanta informação dessas coisas, das prisões, das raízes, das sementeiras que ainda está dentro da gente, da sujeira, que ainda habita em nós, que procede do maligno de quando nós era criança, que procede dos nossos pais, de 400, 1000 anos atrás, inclusive, e o que procede da gente, e nunca tinha sido revelado isso. Isso é profundo e poderoso. Eu peço, Espírito Santo, meu amado e fiel amigo, em nome de Jesus, nos inspire o nosso coração, inspire o nosso coração para estar inclinado para o reino dos céus, o reino de Deus, com temor e amor, buscando a revelação da verdade, a mais pura verdade em Cristo, de tudo que procede do Senhor e das trevas em nossas vidas terrenas, aqui, nesse físico, neste tempo, no aqui e no agora, para que possamos ver verdadeiramente, compreender e não cair no mesmo local, no mesmo buraco que já caímos uma vez. Que possamos negar este mal e passar do outro lado, lançando este mal revelado como força das trevas ao abismo que nunca deveria ter saído, dando encerramento e rasgando este contrato, encerrando e rasgando este contrato, para que nunca mais entre em vigência em nossas vidas. Para a glória de Deus Pai e para a glória de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Eu te peço, Espírito Santo, em concordância, como diz em Mateus 18, que tudo aquilo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo aquilo que desligares na terra também será desligado no reino dos céus. Eu peço, Espírito Santo, com clamor, com temor e com amor, com muito desejo no coração, que isso venha a ser revelado o tempo todo, o tempo todo, e possamos rasgar esse contrato com a força das trevas, a força do maligno, para viver uma vida
em plenitude e concordância com o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Pai querido, Pai amado, obrigado por esta palavra, obrigado por esta revelação, ó Jesus Cristo, meu Rei. Obrigado, Espírito Santo, por cada instrução. Obrigado por inclinar o meu coração. Obrigado por purificar e liberar as palavras que precisávamos ouvir nessa noite, com entendimento, esse ensino profundo, nos libertando verdadeiramente da doutrina e revelando a verdade, a absoluta verdade, para que possamos crescer, para que possamos prosperar e não mais tropeçar, não mais padecer, como diz o teu ungido, Oséias. Palavras vindas de ti, para que nós não mais padeçamos, não andamos mais conforme o mundo e o povo neste mundo, mas conforme o Senhor, os teus passos, a tua vontade e a tua palavra liberada. Em oração continuamente, orando em tempo e fora de tempo, nos instrui o Espírito Santo a emergir nisso, caminhando com fé e sendo agradável aos olhos do Senhor. Não só decretando e falando coisas agradáveis, mas sendo aroma agradável, sendo templo do Senhor, sendo altar puro do Senhor, sendo adoração por si só, sem precisar falar uma palavra. A glória a Deus. Obrigado, anjos do Senhor, em nome de Jesus, por nos guardar e por impedir que rapinas roubassem as sementes lançadas, por impedir que Satanás roubasse o pão ou contaminasse o pão concedido nessa noite. Obrigado, anjos do Senhor. Obrigado, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Jesus Cristo, meu Rei. Eu agradeço verdadeiramente para a glória do teu santo e poderoso nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é bom demais, não é mesmo? Encerrando aqui a transmissão pelo YouTube.